Tudo bem, povo abençoado? Estamos aqui, como foi falado anteriormente, no outro vídeo, que iríamos estar falando sobre batalha espiritual. E a partir de hoje a gente vai começar a estar falando sobre as estratégias que Satanás usa para tentar nos atrapalhar, para tentar nos matar, nos destruir, derrubar nossa fé. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que saber como guerrear. Nós temos que conhecer o inimigo, saber o que ele faz, as estratégias dele, o que ele usa, para nós estarmos sempre um passo à frente. Então nós vamos começar hoje falando sobre a primeira estratégia de Satanás. E a primeira estratégia dele é o orgulho. Nós vamos falar sobre o orgulho ou o egocentrismo. E o orgulho ou o egocentrismo, né, é algo que fala muito forte na vida do ser humano. Porque as pessoas, o ser humano, ele quer ser visto, ele quer ser notado, ele quer ter poder, ele quer as coisas para ele, né? Essa carne aqui, a nossa carne, ela pede isso, ela fala alto a respeito disso, e se nós não tivermos o cuidado, se nós não tivermos conhecendo a estratégia de Satanás, se corre o risco sim de cair no orgulho, de cair na soberba, de cair no egocentrismo. Então às vezes a pessoa até diz: ah, pastor, comigo não, isso comigo não acontece, isso na minha vida não vai acontecer. Já começa por aí. O fato da pessoa dizer: não, comigo isso não vai acontecer, né, é algo perigoso, porque nós temos que vigiar. Realmente, né, nós temos que trabalhar para que isso não aconteça, né, mas nós não podemos bater no peito, né, e dizer: não, comigo não, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou um super crente, né? Isso aí já é orgulho, isso aí já é a soberba, porque acima de tudo nós dependemos de Deus. Então orgulho, né, outra palavra que fala sobre orgulho é exatamente isso, o egocentrismo, né, o orgulho da integridade, né, o orgulho do eu. E repare que o orgulhoso, ele está sempre pensando em subir, pensando em como subir, mas ele nunca pensa em como erguer os olhos, como ajudar as pessoas, como elevar os outros. O orgulhoso, ele olha para ele olha só para ele, só para a casa dele, só para a família dele, só para as coisas dele, né? Ele diz assim: eu estando bem, o que importa é eu estar bem, a minha família está bem, as outras coisas que se explodam, né? E não é isso, né? O orgulhoso, ele pensa dessa maneira e ele age dessa maneira. Então nós temos que tomar cuidado. Veja que Satanás, ele usa dessa estratégia. Olha, se você estiver bem, não esquenta com os outros não. Olha para a tua vida, olha para você, para os teus negócios, que os outros que se danem. Essa é a estratégia de Satanás. É isso que nós temos que tomar cuidado. É isso que você tem que tomar cuidado. Repare que as coisas que você faz é para chamar atenção para você, para as tuas coisas, ou também está focado em Deus? Tá entendendo? Então nós temos que parar, né? A gente tem que analisar a nossa vida. Analise-se, pois, o homem a si mesmo, diz a palavra. Então tem que olhar para mim, você tem que olhar para você, para o teu interior. Peraí, aquilo que eu faço, né? O meu comportamento, as minhas atitudes, a minha fala, o meu linguajar, está afastando as pessoas de mim? Ou está aproximando as pessoas de mim? Ou estou me aproximando de Deus? Deus se aproxima de mim com o meu comportamento, com a minha fala, com as minhas atitudes, com o meu linguajar.
Então é algo que nós temos que pensar, né? As coisas eu estou fazendo para chamar atenção para mim ou também está focada em Deus? Então nós temos que vigiar e tomar muito cuidado com isso. Repare que Jesus, lá em Mateus capítulo 11, ali no verso 29, ele fala: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só, ele diz: aprendam de mim. Ele está dizendo: olhe para mim, que eu sou manso e eu sou humilde de coração. Ou seja, aqui dentro. Eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Então nós temos que aprender com Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Mostrando dentro da palavra de Deus como nós podemos agir para vencer as estratégias que Satanás usa para tentar nos derrubar. Então Jesus fala: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Se eu sou manso e humilde de coração, vocês também têm que ser. Porque eu sou o maior exemplo para vocês. Jesus está dizendo isso, amém? Repare que o mal, ele não pode ter início na vida de uma pessoa, ele não pode começar na vida de uma pessoa a não ser pelo orgulho. E ele também não pode ter fim a não ser pela humildade. Um dia desses eu falei isso na igreja, eu preguei sobre isso. Eu falei exatamente isso aqui. O mal, ele não pode ter início na sua vida a não ser pelo orgulho. E ele não pode ter fim a não ser pela humildade. Então o orgulho, né, é algo que ele deturpa tudo. Tudo começa pelo orgulho. Tudo começa pelo orgulho. O orgulho é a raiz de todo pecado. É a raiz de toda maldade. É a raiz de toda insubmissão. Vou repetir. O orgulho é a raiz de todo pecado, de toda maldade, de toda insubmissão. Por quê? Porque o orgulho é o eu. Eu vou fazer, eu posso, eu consigo, eu isso, eu aquilo. É o eu que está falando mais alto. Né? Então, o orgulho é a raiz de todo pecado. Quando você olha para você e não olha para o outro, quando você vai fazer algo que está incorreto, que está fora das palavras de Deus, mas você está olhando para você, para as tuas coisas. Então, tudo começa pelo orgulho. Então, é isso que nós temos que tomar muito cuidado. E exatamente hoje eu vi uma frase que ela diz assim: o orgulho é a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados. É isso que nós estamos falando. Vou repetir: o orgulho é a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados. Deu para entender bem, né? A galinha, né, ela choca ali os ovos, não é isso? Para depois nascer os pintinhos. Então ele está dizendo aqui que o orgulho é a galinha sobre a qual todos os pecados, os ovos, eles são chocados. Então, a gente vê que é impossível o pecado começar na vida de alguém se não for pelo orgulho. Então, o orgulho é a estratégia que Satanás usa, né? Talvez a principal que ele usa para destruir a pessoa, porque o orgulho é responsável por toda a decadência, por todo o fracasso. A pessoa ela pensa que está se dando bem, e até está, né? Aparentemente ela está se dando bem, é isso que o diabo faz. Ele vem para matar, roubar, para destruir, para enganar, e é isso que ele faz. Ele tenta mostrar ali para a pessoa que a pessoa está se dando bem. E muitas vezes ela está mesmo, mas depois a queda dela é muito grande. Porque o orgulho é responsável por toda a decadência, todo o fracasso, né? E a pessoa que é cheia de orgulho, enquanto ela não se esvaziar,
ela não consegue ser cheia de Deus. Presta bem atenção nisso. A pessoa que ela é cheia do orgulho, cheia de soberba, cheia de si, enquanto ela não tirar isso dela, enquanto ela não se esvaziar, ela não consegue, ela não pode ser cheia de Deus. Por quê? Porque o orgulho ainda está lá dentro. A soberba ainda faz parte da vida da pessoa, né? E é isso que não pode acontecer. A graça de Deus na nossa vida, ela é a terra fértil. A graça de Deus na nossa vida é como se fosse o solo fértil, onde nós iremos produzir frutos no nosso coração que irão o quê? Agradar a Deus. E a pessoa que ela é orgulhosa, ela é soberba, que ela tem dificuldade de lidar com a humildade, ela não tem esse solo fértil no coração. É um solo cheio de quê? De erva daninha. Então a humildade, ela é terra fértil. E quando a gente fala de terra fértil, a gente está falando aqui de dentro do coração. A humildade é terra fértil, né? É um coração humilde, como Jesus falou. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, o solo do meu coração é uma terra fértil. Ou seja, ele é humilde. A humildade é a terra fértil para quê? Para que a graça de Deus ela venha produzir bons frutos. Porque quem não tem esta humildade, quem dificilmente tem dificuldade de lidar com a humildade, ela não vai ter um coração para produzir bons frutos pela graça de Deus. Então ela tem que se esvaziar. Porque se o orgulho não morrer na vida de uma pessoa, nada de Deus pode viver nessa pessoa. Olha só. Se o orgulho não morrer na vida da pessoa, nada de Deus pode viver ali. Então isso é muito sério, né? Deus, ele abomina isso. Ele abomina o orgulho. Pastor, mas tem como resolver isso? O que a palavra de Deus ela diz? Né? Como a gente pode superar essas coisas? Em Tiago, capítulo 4, ali a partir do verso 6, ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, ou aos orgulhosos, aos egocêntricos, mas dá graça aos humildes. Então tem solução? Tem. Qual é a solução? Humildade. Jesus falou: aprendam de mim que sou manso e humilde. Nós temos que aprender, olhar e viver o que Jesus viveu, o que Jesus ensinou, o que a palavra de Deus está dizendo. Que Deus ele resiste ao orgulhoso. Você que está aí me assistindo, presta bem atenção. Quando você bate de frente com uma pessoa, já é complicado, não é? Às vezes a gente tem alguma indiferença, tem algo ruim, uma complicação, uma discussão com alguém, então há uma resistência com uma pessoa. Já é difícil, não é? Já é complicado. Agora imagine com Deus. Olha, Deus resiste ao orgulhoso. Se Deus resiste, irmãos, Deus resiste. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra. É coisa terrível. A palavra de Deus diz aqui que o próprio Deus resiste ao orgulhoso. O próprio Deus resiste à pessoa egocêntrica. O próprio Deus resiste
a pessoa soberba. Mas ele dá graça. Oh, aleluia, olha só. Ele dá graça. Ele abençoa. Ele levanta. Quem? Os humildes. Humildade. Ser humilde. É isso que Deus quer. Ele continua dizendo assim. E como, o que é essa humildade, pastor? Verso 7 diz: portanto, sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então a primeira coisa é se sujeitar a Deus. Se sujeitar a Deus é se voltar para Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Não, tem coisas que eu entendo, tem coisas que eu concordo, mas tem coisas que eu não concordo. Olha o eu aí. Se você diz que vai se sujeitar a Deus, não é uma questão de você concordar ou não. Ou você se sujeita ou você não se sujeita a Deus. Então ele diz, primeira coisa, sujeite-se a Deus. Resista ao diabo, resista ao erro, resista ao mal. Resista ao ego. E o diabo vai fugir. Chegue perto de Deus e Deus chegará perto de vocês. Quem tem que ir até Deus, dar os passos até Deus, somos nós, é você. Ir até Deus, o que é? Buscar a Deus. Você que está vendo este vídeo, né? Graças a Deus por isso. Deus está falando com você. Você está buscando a Deus, né? Através dos recursos que nós temos hoje. Mas não é só isso, é ir lá no culto. É participar do culto. Né? Porque nós temos que estar lá, porque tem coisas que Deus fala. Pode falar com você e fala aí no teu quarto, no teu secreto, quando você lê a Bíblia, sim, mas tem coisas que Deus, né, ele vai falar para o corpo, ele vai falar para a igreja reunida. E a palavra de Deus, ela diz, não faça como muitos, né, que deixam de congregar. Não, nós temos que congregar. Então ir ao culto, adorar a Deus, estar lá na igreja, em comunhão com os irmãos, isso faz parte, né, de estar perto de Deus. E ele continua dizendo, se acheguem a mim e eu vou me achegar a vocês. Limpem as mãos, pecadores. Ah, eu não sou pecador, pastor. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos que limpar as mãos, sim. Nós erramos, nós falhamos. Às vezes pecados inconscientes, mas erramos, falhamos, mas muitas vezes é consciente, sim. A gente sabe que está errado e a gente vai lá e faz. Sabe que não é para falar e vai lá e fala. Olha o eu aí falando mais alto. Tá vendo como que é? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então ele diz, limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Indeciso. Ah, será que é? Será que não é? Faço, não faço? Enquanto você está indeciso, é porque você realmente não está pondo em prática a palavra de Deus. Porque quando você põe em prática a palavra de Deus, ela é sim, sim e não, não. A palavra de Deus não tem indecisão. Ah, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu dou? Será que eu não dou? Isso é indecisão. Então ele diz aqui, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Jesus falou, oh, aleluia, eu sou manso e humilde de coração. Quem ainda está indeciso é porque está faltando ter um coração humilde. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Olha só, nós temos que reconhecer a nossa falha, a nossa miséria. Sabe, a gente não é bom a ponto de, eu sou o cara, eu sou a pessoa, eu sou... Não, a gente tem que reconhecer que nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus, que nós falhamos, que nós erramos. Por isso a gente tem que ir a Ele todo dia, pedir perdão, depender dEle. E a gente tem que se lamentar por isso, chorar por isso. Por isso ele fala que o riso de vocês se transforma em pranto, em choro, e que a alegria de vocês se transforma em tristeza.
Não que Deus está dizendo para a gente ser uma pessoa triste ou uma pessoa amargurada. Não, Ele está dizendo para o seguinte, olha, quando Ele diz que o riso de vocês se transforma em pranto, Ele está dizendo, não fica só olhando para vocês e achando que tá tudo bom, tá tudo certo, né? Que tá tudo correto e vocês não precisam de mais nada. Ele está dizendo, vocês precisam de mim, dependem de mim, vocês precisam ser humildes, a ponto de reconhecer que a alegria de vocês, ela vem através da humildade. É isso que ele está dizendo. Então ele diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia! Então qual é a solução para rebater o orgulho? É se humilhar a Deus. E quando a gente fala em se humilhar, tem gente que pensa que se humilhar é Deus pisar, é Deus castigar, não é nada disso. É reconhecer que Deus é soberano, é reconhecer que você depende dele, que você precisa dele, que você que está aí assistindo esse vídeo, você está vivo e está respirando, porque ele está permitindo que você respire. Não, é porque tem o ar aqui, eu estou respirando, está tendo ar porque ele permite que tenha o ar. É ele que dá tudo. Você está onde está porque Deus está permitindo isso na sua vida. Você tem o que tem porque Deus está permitindo isso na sua vida. Você tem o dinheiro que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, tudo que você tem, porque Deus está permitindo isso na sua vida, porque Ele permitiu isso na sua vida. Não, pastor, é porque eu sou bom, porque eu trabalho, porque eu me esforço, porque eu estudei, porque sim, você se esforça, você estuda, você estudou, você trabalhou, mas tudo isso você fez porque Deus te agraciou com isso. Não é porque você é bom, porque você é o cara, porque você é o inteligente, porque você pode até ser inteligente, mas quem te capacita na inteligência é o Senhor. Você está entendendo? Então entenda isso. O diabo quer que você não entenda isso. O diabo quer que você olhe para você e fale, tá vendo? Você é o cara, você consegue, você é melhor que os outros, você pode. Não. Reconheça, a gente pode tudo isso sim, mas no Senhor. Ele te abençoa sim, você tem o que tem na sua vida, porque Ele te abençoa. Ele ainda continua te abençoando. Então Ele está esperando que você reconheça que tudo isso é a mão dEle na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, nós falamos essa noite aqui, hoje aqui, sobre a primeira estratégia que Satanás usa, que é o orgulho, para tentar matar, roubar e destruir a vida de uma pessoa. Então nós podemos sim vencer isso através da humildade, em nome de Jesus. Amém? Então, fique ligado, né, nos próximos vídeos. Falamos sobre a primeira estratégia, são 6 estratégias, né? Não que são exatamente as 6. Né? Satanás usa de várias formas, mas nós pegamos aqui 6 coisas que o diabo usa poderosamente para tentar nos aniquilar. Mas em nome de Jesus, somos mais do que vencedores pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. Amém? Então fique ligado, continue assistindo, continue aprendendo e compartilhe, tá? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com seus amigos, seus parentes, né? Dê aí seu like, faça sua inscrição, se você não se inscreveu, se inscreva e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, onde estaremos falando sobre a segunda estratégia de Satanás. Ou seja, nós estamos conhecendo o inimigo, como que o diabo age, para nós estarmos andando na frente dele, resistindo e sabendo enfrentar e guerrear
em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração e até a próxima, em nome de Jesus.